Olá, pessoal, mais um Formação Política Básica. Sejam bem-vindas e bem-vindos quem está aqui ao vivo hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, e quinta-feira, desculpem, né? E depois, quem está no YouTube, a gente já pede para se inscrever no nosso canal, curtir esse debate e também compartilhar para as pessoas que gostam, né? Querem estar por dentro desse assunto que é extremamente atual e importante, que são os bombardeios de Israel ao Irã. Tá? Em meio a uma mistura de justificativas que vão desde a fé cristã até a repetição do discurso promovido pelos Estados Unidos em 2003, da invasão preventiva, né, contra as armas de destruição em massa no Iraque, vocês lembram, em relação a Saddam Hussein, Israel usa esse mesmo expediente e ainda mantém o massacre, o genocídio ao povo palestino. A gente colocou algumas perguntas aqui de provocações, o Mário não precisa se ater a elas, né, mas para provocar mesmo, quais são os reais motivos desse bombardeio de Israel, sem nenhum aviso, sem nenhuma resposta, porque ele não foi atacado, né? O que está por trás disso? Quais as consequências para o mundo? O Irã tem condições de resistir? Eu tenho certeza que muita gente torce por isso. Estou querendo saber também o que o Mário pensa sobre isso, porque isso daí influencia na luta lá do povo palestino. E qual deve ser a posição dos países do sul global? A gente coloca isso também, né? Será que vem uma terceira guerra mundial por aí? A gente tem novamente o prazer de estar aqui, agradecer muito ao Mário, está fazendo um esforço, porque amanhã ele viaja 4 horas da manhã, já está no aeroporto. Então, o Mário, ele é dirigente nacional do Fortalecer o PSOL, 38 anos dedicado à Revolução Socialista, de formação trotskista e internacionalista, e escreveu o livro Rússia versus Ucrânia, pelo fim da OTAN, e também o movimento antifascista. É possível derrotar o neofascismo e o ultraneoliberalismo juntamente com Berna Menezes. Tá? Eu acho que essa descrição do Mário já deve ter um ano, provavelmente está indo para 39 já de militância também trotskista. Né? Seja bem-vindo, Mário. Todos vocês que estão aqui, a palavra está com você, depois a gente abre o debate, só ir levantando a mãozinha para poder fazer as intervenções. Obrigado mesmo, Mário. Valeu, obrigado, Tomazini. Só agradecer a presença de todos e colocar que o Tomazini é um camarada incansável aí também na batalha para a formação, para fazer o debate, para fazer com que a gente consiga organizar a militância e tentar buscar uma proximidade com a realidade, entender a realidade fazendo o debate coletivo. Então, o Tomazini está de parabéns, tem alguns anos de estrada também fazendo formação, e que eu acho que é um mérito a gente ter dentro da nossa organização um companheiro que está dedicado a isso há tantos anos. Então, parabéns, viu, Tomazini? Muito obrigado também por ter me convidado. O Tomazini, ele é a segunda vez, eu acho, a terceira vez que ele me coloca na proposta de formação, quase que de um dia para o outro, né? A outra foi com relação ao tarifaço. Eu não sei se os companheiros assistiram a nossa formação sobre o tarifaço, logo que o Trump derrubou o tabuleiro geopolítico com a questão do tarifaço, a gente fez, no outro dia a gente estava fazendo um debate sobre o tarifaço, que eu acho que quem não assistiu, acho que seria muito importante assistir, porque o que está por trás do que acontece hoje está diretamente ligado ao processo anterior, que tem a ver com a crise do próprio sistema, que nós trabalhamos bastante na outra formação sobre isso. Eu vou tentar resgatar também um pouco sobre a questão da situação econômica mais geral. Mas, vamos dizer, o tema que o Tomazini nos traz, primeiro, ele é muito interessante, ele nos cria uma certa angústia para onde vamos, porque, diferente das duas primeiras guerras mundiais, hoje, antes nós tínhamos só os Estados Unidos com uma bomba atômica, que fez um estrago no Japão, e hoje nós temos pelo menos uma dúzia
de países com centenas e centenas de bomba atômica, que nem precisa de tanto para destruir a humanidade. Mas eles vão produzindo para tentar intimidar os outros. Então, a nossa situação, para além da questão, quem mora no Rio Grande do Sul sabe muito bem o que significou a enchente da passada, quem mora no Mato Grosso do Sul sabe o que significou a seca no Pantanal, ou no Amazonas, ou as queimadas que a gente está vendo. Então, nós temos uma pressão, né, que é, por um lado, o aquecimento produzido pelo próprio sistema capitalista, e, por outro lado, uma corrida armamentista que sinaliza grandes confrontos, grandes enfrentamentos logo, não vai demorar muito. E a questão do Irã, ela é muito interessante. Eu comecei a trabalhar em 1978. Em 78, o Gilmar, que é um historiador também, em 78, a gente escutava, quando alguém queria xingar alguém, dizia: tu é muito xiita, porque em 78 teve uma grande mobilização social no Irã. 79, eu estou resgatando isso para a gente depois chegar no presente. Em 79, a juventude persa do Irã entrou na embaixada americana, fez 60 reféns e exigiu que os Estados Unidos saíssem do Irã e exigiu que o rei, o Shah Reza Pahlavi, voltasse, porque eles queriam julgar o rei. Na verdade, eles queriam fuzilar. E o rei tinha fugido para 2 países e depois foi descansar nos Estados Unidos, protegido pelos Estados Unidos. Mas o povo saiu na rua gritando morte ao rei. Em 79, logo aqui. E aqui também, quem militava naquela época, lembra também dos grandes debates que nós fizemos no movimento estudantil, nos próprios sindicatos, sobre a crise na Nicarágua, que são 2 processos que fez com que todo mundo ficasse discutindo o que estava acontecendo, e sobre o Irã, boa parte das pessoas nem sabia onde é que ficava o Irã, né? Não tinha nem dimensão do que para onde era esse processo. Mas é importante resgatar a história do Irã, porque naquela época de 79, era o Khomeini, não é o nosso amigo de hoje, que é o Supremo. Qual é o nome dele? É o Khamenei. Então, são 2 nomes que representavam e representam uma teocracia, poderíamos dizer assim. E eles tinham uma posição muito radicalizada com relação ao Shah, porque o Shah, primeiro, estava a serviço da entrega do país para a Inglaterra e os Estados Unidos. E eles, com a ocupação da embaixada, teve um levante, teve uma revolução, essa é a verdade, uma revolução democrática, uma revolução no regime no Irã, e que expulsou os Estados Unidos, expulsou o imperialismo de conjunto, todo o imperialismo ocidental, e houve um controle do Estado sobre o petróleo. Para quem não sabe, o Irã, ele é o 4º país em reserva de petróleo do mundo. Na frente do Irã, tem a Venezuela com 300 bilhões de barris, a Arábia Saudita com 266, o Canadá com 169 bilhões de barris, e vem o Irã com 157. Lá atrás está os Estados Unidos com 48 bilhões.
Então, o Irã é um país que, controlando o seu petróleo, conseguiu fazer com que houvesse uma distribuição de riqueza e um planejamento mínimo sobre a sociedade iraniana, mesmo com o bloqueio econômico. Eu falei da Venezuela aqui, que é a que tem mais barris de petróleo, porque vocês estão acompanhando há 25 anos que o chavismo, a Revolução Bolivariana, também fez uma revolução no regime da Venezuela, onde houve um controle do Estado, do petróleo, do gás, e o Irã teve esse processo revolucionário lá em 79, 78, 79. E, obviamente, os Estados Unidos não aceita países rebeldes, não aceitou o Vietnã, não aceitou a Coreia, não aceitou Cuba, não aceitou a Venezuela e também não aceita a soberania nacional do Irã. E desde que eu estou colocando aqui do 79, mas quem dirigiu o Shah Reza Pahlavi, ele dirigiu o país a serviço dos Estados Unidos, da Inglaterra, desde 1953. E ele tinha uma fama de ser um repressor, um corrupto, um assassino, porque ele mandava matar os adversários, mandava matar as minorias, mas ele era um cara muito ligado, vinculado ao Ocidente. Ele queria fazer com que a Pérsia se transformasse num país ocidental. Então, essa era uma disputa, e continua existindo essa disputa até hoje, assim como existe essa disputa na Ucrânia. O Tomazini estava falando sobre o livro que a gente fez da Ucrânia, porque há muita confusão sobre o que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia. Nós trabalhamos com uma avaliação de que em 2014 houve um golpe pró-Ocidente contra a Rússia, e a Ucrânia é uma peça nesse tabuleiro a serviço dos interesses dos Estados Unidos, da OTAN e da Europa. E eles destruíram o gasoduto que poderia dar uma autonomia para a Europa, que era o oleoduto, o gasoduto que vinha da Rússia para alimentar a Europa, barato, preço, tudo. E os Estados Unidos, Inglaterra, esses países que determinam o controle, a hegemonia do capitalismo, construíram o golpe de 14, destruíram o gasoduto e financiam a Ucrânia para continuar brigando contra a Rússia. A Rússia, como tem poderio atômico, e ela já estava prevendo o avanço da OTAN sobre os países do leste europeu, ela já tinha um plano B nesse processo, e ela girou mais para a Ásia, em especial para a China, mas também para a Ásia Central. E hoje, a China fechou já um acordo de 400 bilhões de dólares com o Irã, e estão conseguindo fecharam já inauguraram uma ferrovia de 2.000 quilômetros, uma ferrovia que rompe o bloqueio econômico dos Estados Unidos, da Europa, das grandes petroleiras do mundo ocidental, obviamente, que controlam o petróleo do Oriente Médio. E, com isso, o furo do bloqueio econômico faz com que as mercadorias, a tecnologia, o combustível possa circular com mais tranquilidade para o Irã, e o Irã ganha mais autonomia sobre isso em relação ao Ocidente. Para vocês terem uma ideia, para chegar o petróleo do Irã na China, 30 dias. As mercadorias da China para o Irã levam 30 dias. Por terra, com essa ferrovia, eles ganham 15 dias. Em 15 dias, eles conseguem fazer esse comércio. Significa uma produtividade gigantesca, né, na movimentação das mercadorias
e do comércio, e que passa por 6 países da Ásia Central. Países esses que têm muita influência, a Rússia tem muita influência sobre eles, e agora a China tem muita influência sobre eles, e desafoga a pressão que o Irã estava tendo. Mas isso é uma parte da história, porque nós estamos acompanhando pela TV um genocídio gigantesco que está acontecendo por Israel em relação a Gaza, os que eles chamam de colonos, que não são nada mais do que ladrões de terras, entrando na Palestina, assassinando crianças, mulheres, velhos e homens, adultos, velhos e etc., quer dizer, toda a população da Palestina, em especial Gaza. Gaza está totalmente destruída. Na Cisjordânia, a mesma coisa, que tinha um pacto de não agressão, eles já estão tratando os palestinos na Cisjordânia do mesmo jeito que estavam tratando o pessoal em Gaza. E há um giro que eu acho que é importante, porque a verdade ela é sempre um campo de batalha. A verdade ela está sempre sendo disputada. Quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. E se vocês escutarem Globo News, CNN, Record, qualquer coisa que vocês escutarem, por parte dos governos ocidentais e por parte da mídia, são mentiras. É uma manipulação para garantir a versão deles sobre a vida, a versão deles sobre a disputa. Então, o Tomazini lembrou muito bem que a questão da guerra de 2003, que a Inglaterra e os Estados Unidos, para justificar a invasão do Iraque, disse que tinham armas de destruição em massa. Depois ficou provado que não tinha. Só que eles precisaram, os Estados Unidos, precisavam enfraquecer o Irã, porque o Irã, vamos dizer, desobedeceu. Deixou de ser um país colonizado em 1979 e começou a dar as cartas deles em relação ao que fazer com a vida do povo do Irã. Naquela época tinha 35 milhões de pessoas, hoje tem quase 90 milhões de pessoas no Irã. E em 80, eu estou falando de 79, em 80, os Estados Unidos armam Saddam Hussein no Iraque para enfrentar a República Islâmica, fruto da Revolução. Eles precisavam quebrar a resistência do Irã. Foi uma guerra que matou 1,5 milhão de pessoas, uma guerra que foi, de um lado, armada e financiada pelos Estados Unidos, apoiado pela Arábia Saudita, e do outro estava a Síria e a Líbia. Então, de um lado era Saddam Hussein, do outro era o Gaddafi. Vocês viram que depois, tanto o Gaddafi quanto o Saddam Hussein tiveram um destino trágico, porque os Estados Unidos hoje controlam o petróleo do Iraque, tem bases militares dentro do Iraque. O Israel, além de fazer o genocídio sobre o povo palestino, invadiu o Líbano, fizeram um acordo depois de uma guerra civil longuíssima na Síria, tiraram o Bashar al-Assad, e quem está tirando o petróleo de uma parte importante da Síria são os Estados Unidos, que já tinha sido denunciado há muito tempo. Então, tu assiste a TV, os caras dizem, não, agora, a Globo, por exemplo, Globo Lixo, dizendo, não, os Estados Unidos não está tão dependente do petróleo. Como assim não está tão dependente? Se ele precisa roubar o petróleo da Síria, precisa roubar o petróleo do Iraque, e, obviamente, que ele compra o petróleo da Rússia, apesar de dizer que tem sanções, que não vamos comprar mais nada da Rússia. E eles continuam comprando petróleo, porque eles precisam do petróleo. Não existe como
eles garantirem o consumo deles, a forma de vida americana, se não for utilizando o petróleo do mundo todo. Eu falei logo no começo, os Estados Unidos é a nona reserva de petróleo do mundo. Os países que eles estão brigando ou que eles cooptaram para o lado deles são países riquíssimos em petróleo, riquíssimos em gás. Então, são coisas que o que está por trás de uma guerra como agora do Irã não é a produção de bomba atômica, porque bomba atômica os Estados Unidos têm para dar e rolar. A França, 70% da energia na França, além deles terem bomba atômica, é energia nuclear. A medicina de ponta, ela é nuclear. E os Estados Unidos e Israel não podem permitir que um país que está com bloqueio econômico consiga vender petróleo para a Ásia Central, consiga vender para a Índia, consiga vender para a China, e, além disso, consiga desenvolver tecnologia de ponta que tem a ver com a energia atômica. Então, são coisas que estão por trás desse ataque traiçoeiro, covarde, que Israel está fazendo. No outro curso, nós estávamos discutindo, eu disse, não tratem os fascistas como se eles fossem doentes. Milei não é doente, Bolsonaro não é doente, Trump não é doente, e Netanyahu também não é doente. Todos eles estão a serviço de uma política de disputa de hegemonia mundial e necessidade de controlar as riquezas dos outros países. Aqui na América do Sul, tem uma disputa sobre as terras raras, que é o futuro, tanto de foguetes, quanto de baterias para carro elétrico, e os Estados Unidos estão indignados que a China começou a fazer alguns acordos no triângulo de jazidas de terras raras, que é Bolívia, Chile, Argentina, Brasil também tem muita terra raras, e eles botaram a quarta frota aqui para intimidar a Bolívia. Proibiram o Evo Morales de ser candidato. Houve um golpe jurídico, mas houve um golpe para que o Evo Morales não conseguisse ser candidato. Então, o que está por trás do ataque de Israel sobre não é a possibilidade de ter bomba atômica. Inclusive, a Constituição do Irã diz claramente que eles não são a favor de construção de bomba atômica, que eles são contrários, é proibido pensar no desenvolvimento de bomba atômica, porque não é esse o objetivo do Irã. O Irã não atacou nenhum país. O Irã foi atacado. Apesar da versão da mídia e dos governos, ele foi atacado. E parte também dessa discussão da guerra que eles estão querendo construir contra o Irã, parte dessa guerra também tem a ver com a limpeza étnica que eles querem fazer em toda a Palestina para construir os seus espaços, e inclusive que colocaram que tem gás e petróleo também na faixa de Gaza, e os caras estão a fim de ter controle de todo aquele território, e para isso eles até levantaram a hipótese de que, se não vamos matar essa gente, que pelo menos essa gente vá para outro país, por exemplo, o Egito, que vá para a Jordânia, e etc. E os países árabes muçulmanos disseram, não, nós não queremos, os palestinos têm direito a viver na terra deles. Então tem uma contradição deles, que na época de 79, o Khomeini, ele levantou que era necessário matar o Satanás, que era os Estados Unidos. E houve uma mobilização internacional, porque os muçulmanos são muitos, de 600 milhões de pessoas se mobilizando no mundo contra os Estados Unidos. Ali colocou em xeque o controle americano sobre o mundo.
Depois eles se rearticularam, fizeram a guerra do Iraque com o Irã, depois deram o golpe e detonaram fizeram primeiro uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque em 91, e depois, em 2003, mataram o Saddam, depois mataram o Gaddafi, e foram controlando aquela região toda. Então, o centro é controle de jazidas e não deixar um país como o Irã, um país grande, um país com uma população robusta, um país que, mesmo com o bloqueio econômico, consegue sobreviver e avançar na tecnologia, inclusive de guerra convencional. Eu não sei se vocês viram, é fantástico, os foguetes hipersônicos do Irã, os caras conseguem botar 1.400 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre e São Paulo é 1.100 quilômetros. Porto Alegre e Rio de Janeiro é 1.500. O Irã consegue botar bomba, mísseis, dentro de Tel Aviv. Então, quer dizer, os caras desenvolveram tecnologia, apesar de ter sofrido um bloqueio econômico muito forte durante todos esses anos. Todos esses anos. Olhar Cuba como está, que todo mundo diz, mas Cuba não se desenvolve. Cuba é uma sobrevivente. O Irã é um sobrevivente. Venezuela é um sobrevivente. E nós estamos vendo que, mesmo com toda a fantasia que o Ocidente coloca de que eles têm uma supremacia total, eles tinham o domo de ferro que não vai passar nenhuma bala aqui, não sei o quê, estão todos, com todo respeito, estão todos cagados, entendeu? Diziam que o Israel era um poderio, entendeu? Israel sempre recebeu 3 bi por ano, entendeu? Como um porta-aviões, que eu digo, é um porta-aviões dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Ele sempre recebeu dinheiro para fazer o que ele está fazendo, ser o polícia para controlar os países daquela região e controlar, em última instância, o petróleo daquela região. Então, eu acho que, para onde vai? A pergunta do Tomazini, o que vai acontecer? Nós vamos ter, na minha opinião, um processo longo de sacrifício naquela região. Longo. Eles tentaram fazer isso, intimidar a Rússia, e a Rússia deu um cheque neles. Disse, se vocês se meterem, nós vamos usar bomba atômica, porque a Rússia tem. E os Estados Unidos sabem que a Rússia pode usar de verdade. E se ela usar, ela vai usar nas capitais da Europa. E não tem quem vai segurar se a Rússia quiser fazer. E a Berna estava dizendo hoje, né? Tia, mas nós temos que pensar sobre um possível grande movimento, porque as pessoas agora parece que não estão nem aí para as coisas. Mas quem tem filho, quem tem família, quem pensa na humanidade, fica pensando, mas esses malucos vão começar uma terceira guerra mundial com bomba atômica, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Então pode começar a surgir um movimento pela paz. Eu, particularmente, não sou... a Berna estava levantando isso, obviamente que tem que socializar para a gente ir pensando coletivamente. Eu não sou a favor de que a gente defenda a paz no Oriente Médio, porque a paz no Oriente Médio é a paz que Israel e os Estados Unidos querem, que é a paz do cemitério, entende? Que mata todo mundo e quem manda somos nós. Eu acho que, eu estou torcendo isso que o Tomazini falou também, eu estou torcendo sim para que o Irã resista e que saia fortalecido desse enfrentamento. Estou torcendo para que o Irã feche o estreito de Hormuz, que é por onde passa quase 30% de petróleo daquela região. Parte importante dali sai do Iraque, que os americanos estão controlando. Então, se tu fecha aquilo ali, vai virar uma confusão. E eu acho que não adianta a gente pensar que o melhor é a paz, quando a paz é a gente aumentar o sofrimento da maioria das pessoas no mundo. Então, acho que queria encerrar aqui, viu, Tomazini, para escutar os companheiros. Eu acho que é necessário, sim, que haja uma resistência, acho que é necessário uma solidariedade. Por exemplo, não sei se vocês viram o Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica. O Paquistão avisou, se vocês usarem bomba atômica contra o Irã, nós vamos defender o Irã. Não estou dizendo que eu sou a favor que haja bomba atômica, estou dizendo que essa é a realidade que nós estamos vivendo. E eu acho que é mais importante
e que garante, de verdade, uma diminuição do enfrentamento, mostrando quem tem bala, e, portanto, o Paquistão disse, se vocês usarem bomba atômica, nós vamos usar também, quer dizer, ou vocês param com essa loucura, ou todo mundo vai para a loucura, entende? Então, e o centro dessa discussão é, os Estados Unidos está perdendo a hegemonia, o dólar vai despencar logo, logo, porque boa parte do comércio que era sempre controlado pelos Estados Unidos, o petrodólar, que era, em vez do ouro, né, em paridade com o dólar, virou o petróleo, e os americanos controlando tudo aquilo ali. Os americanos fizeram de tudo, a Europa fez de tudo para sancionar a Rússia. E a Rússia disse, vocês querem? Tudo bem, não faço mais negócio com vocês. Ah, vocês querem roubar o que é meu aí fora? Tudo bem. Depois nós vamos para o Tribunal Internacional, mas nós vamos continuar defendendo o nosso direito de proteção das nossas fronteiras. Por quê? Porque lá, quando caiu o Muro de Berlim e desmoronou o leste europeu e a União Soviética, o acordo era a OTAN não avança para o leste europeu. E tudo que a OTAN fez foi avançar para o leste europeu, colocar bases militares nas fronteiras da Rússia e agora eles proibir que o petróleo da Rússia chegue na Europa. Então, as oligarquias europeias, porque eles dizem, os russos têm uma oligarquia. As oligarquias burguesas europeias e americanas, eles querem ter o controle do processo todo. E eles, numa crise brutal que o capitalismo está tendo agora, é necessário, que daí já é um clássico, é necessário destruir forças produtivas. E eles estão destruindo. O Trump disse, vamos limpar tudo aqui na faixa de Gaza e vamos fazer hotéis, resorts, para a gente poder viver aqui tranquilamente. Como se pudesse, descaradamente, o cara está dizendo, vamos roubar e matar as pessoas. E a última, agora, que é um escândalo que a mídia corporativa trata como se fosse uma coisa secundária, ele disse, eu sei onde é que está o líder supremo e nós podemos matar a hora que a gente quiser. Olha o que o cara está dizendo para o mundo todo assistir. Quer dizer, eu posso matar as pessoas. Se eu quiser, eu mato. Se eu entrar na guerra, eu vou matar essas pessoas, porque eu sei até onde eles estão. Então, a mesma coisa é a agência essa internacional de controle, de controle atômico. Os caras vão para os países que fazem o acordo de não proliferação de armas nucleares e eles mapeiam todo o país e passam para o Ocidente. Então, os caras sabem onde tem as usinas, onde tem os laboratórios, tudo que tem dentro do Irã, assim como de outros países. Aí tu pergunta, e por que Israel não assinou o acordo de não proliferação? Porque Israel tem bomba. Israel não quer ter controle. E os Estados Unidos e a Europa dizem, tá bem, Israel. Israel tem que se defender mesmo. Entende? Nós estamos vivendo numa coisa fora da realidade, entendeu? É uma realidade muito maluca que nós estamos vivendo e que não tem como parar se não for no enfrentamento. É isso que eu queria terminar, dizendo que a diplomacia não tem espaço. Os coitados dos chineses estão dizendo, vamos sentar, vamos conversar, vamos... Por exemplo, o Putin está tentando fazer a mediação para diminuir o enfrentamento. O que o Trump disse na TV? Que o Putin vai cuidar dos enfrentamentos que ele tem, entendeu? A guerra que ele tem, ele que resolve o problema da guerra dele. Essa aqui é minha. É mais ou menos isso o que o Trump está dizendo para o Putin e para o mundo todo. A guerra de proteção de Israel contra o resto do Oriente Médio é uma guerra do imperialismo ocidental contra o Oriente Médio, contra a Ásia, em especial a China. Porque eles sabem que estão perdendo o controle, tanto com relação à moeda, que vai enfraquecer o dólar, como também tecnologias. A China está avançando muito e o comércio internacional está mais avançado com a Rússia e a China do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão numa situação com muita crise. Isso que eu acho que é muito importante. Tem que levar em conta a crise do sistema. O capitalismo americano e europeu estão
com uma crise muito profunda, e eles estão, para não cair no enfrentamento interno nacional, como aconteceu essa semana, com quase 11 milhões de pessoas nas ruas contra o Trump, e a palavra de ordem, que eu acho que é interessante, em 79, quando o Shah Reza Pahlavi, eles diziam morte ao rei. E o Trump enfrentou milhões de pessoas nas ruas dizendo aqui não tem rei. Então, perde-se o controle, né? O capitalismo começa, as oligarquias dos países começam a perder o controle das massas. E o nosso problema, eu digo, do nosso campo, do nosso setor, que é a esquerda, o nosso problema é que nós não temos uma direção. Não temos uma direção consequente, internacional, que possa dar uma orientação geral para a esquerda e para os setores progressistas, os setores que não querem que a humanidade vá para mais uma guerra fratricida que vai destruir boa parte da população. Nós não temos uma direção que possa fazer isso. Então, quando teve a Primeira Guerra Mundial e a discussão dos créditos de guerra, lá em 14, em 17 teve a Revolução Russa, e mudou toda a realidade da Europa, e toda a realidade do século XX. E hoje nós não temos uma direção capaz, primeiro, que é importante ter elaboração teórica e organização política para dar uma resposta a essa realidade que está muito difícil para todo mundo. Tem saída. Nós acreditamos que a socialização dos meios de produção, de comunicação, de tecnologia, de todas as riquezas naturais, elas, na mão do não para servir de mercadoria para 1% da população, mas na mão dos 99%, que é a socialização dos meios de produção, é o futuro da humanidade com a preservação dos ecossistemas. Termino aqui, o Tomazini, e espero não ter me alongado muito e incomodado vocês. Valeu, Mário. É exatamente dentro do combinado, cara. Aí, ó, 40 minutos cravados. E o pessoal já está levantando a mão para as intervenções. Essa grande contradição, né, Mário, que você coloca, que se dá, a saída se dá no campo da luta de classes, né? Eu estava vendo aí a Marcha para Jesus em São Paulo, o governador Tarcísio, Ricardo Nunes, embolados numa bandeira de Israel, né? E o organizador da marcha dizendo, né, olha, e também congressistas, né, da extrema-direita, da direita, dizendo que os países que seguem Israel, defendem Israel, serão os abençoados, né? Então, envolve uma questão de religião, envolve essa questão, que no fundo é uma questão de luta de classes, né, uma questão que a gente só vai resolver também colocando na rua. Agora, há uma contradição, e a gente percebe essa contradição nítida, né? É diferente de quando Israel avança para a faixa de Gaza, para a Palestina, e tem ali um ataque, né? Apesar que já estavam Hamas sendo atacado há 70 anos ali, a Palestina, mas tem um ataque, Israel justifica, nós fomos atacados e agora nós estamos contra-atacando. Dessa vez não. Dessa vez não tem justificativa nenhuma, né? E aí fica essa grande contradição que a gente tem que explorá-la. A gente não pode esquecer da questão palestina, mas temos também que começar a ir para as ruas em relação a essa questão do Irã. Vou passar aqui já rapidinho, porque hoje o tempo é curto por conta da gente deixar o Mário descansar. Ó, o Jardel está inscrito, tá, Jardel? Você primeiro, depois já prepara a Maria Esther e logo em seguida o Jefferson. Vai lá, Jardel. Boa noite. Bom, eu também. Oi? Não, só estou dizendo que o Juvanci levantou a mão aqui pela imagem e já se inscreveu também, tá? Desculpa. Bom, a gente vê aí a consagração do necropoder, né? Já dizia dizia o Achille Mbembe, depois apareceu no Byung-Chul Han, o poder de decidir quem pode morrer, né? Então, é a mesma história do bandido bom é bandido morto, né? Então, eles estabelecem quem seria bom estar morto, né? É o Shah, não que eu esteja defendendo o Shah, porque eu não defendo teocracia, mas também a questão do lado de Gaza, e eu fiquei muito surpreso, aliás, nem sei por que eu me surpreendo de ver o Netanyahu falando sobre crime de guerra, porque o Irã atingiu um hospital, né? Puxa,
Quem é tu para falar? Passando além disso, as relações internacionais, elas são frias, né? E são cruéis. Eu sou professor de história, sou humanista, sou de humanidades, mas a gente estuda, a gente sabe que é isso, né? Os caras me perguntaram assim, mas tu tá defendendo o Irã? Velho, eu torço pelo Grêmio, viu? Isso aqui não é um Grenal, né? Aqui tem uma coisa muito mais importante em relação. Então, não torço para ninguém, não torço pelo Putin, não torço. Agora, analisando, e agradeço ao Mário também por esclarecimentos ali de coisas que eu não sabia, mas a questão é que, dentro das relações internacionais, o Irã está correto, jamais tô defendendo um regime teocrático. Temos também que a Rússia, dentro das relações internacionais, ali está fazendo o que lhe cabe na sua defesa, e nem por isso estou defendendo o Putin, né? E uma coisa que eu vi hoje, Mário, Rússia, eu não sei se foi o Putin, mas eu vi Rússia deu uma declaração dizendo o seguinte, que se os Estados Unidos interferirem militarmente no Irã, as reações serão negativas e imprevisíveis. Achei isso interessante, né? Porque meus alunos tinham me questionado e eu tinha dito assim, não, a Rússia não vai se meter. Vai dar declaração, mas não vai se meter. Agora a coisa já achei que foi mais contundente. E aí tu trouxeste aquela questão do Paquistão, né? Isso aí eu não tinha conhecimento. Então, acho que muitas relações aí vão ser repensadas. Obrigado, Mário. E demais colegas. Obrigado, Jardel. Vamos passar aqui na fila para a próxima inscrição. Eu vacilei aqui porque o Juvanci estava levantando a mão faz tempo, gente. Então, eu vou pedir autorização para passar na frente, porque ele foi o primeiro a fazer assim na Câmara, tá? Não é a mãozinha aqui de baixo, mas é. Pode ir com você, João, a bola é sua. Bom, primeiro, dizer para o Mário que foi excepcional sua participação. Realmente trouxe muito conteúdo para a gente pensar. Eu queria dizer duas coisas, sabe? Primeiro, dizer qual será o papel nosso do lado de cá, que hoje vão se cobrar bastante a respeito disso. Será que a gente teria que ter esse papel efetivamente? Porque eu acho que é uma briga muito grande. Segundo ponto, eu trabalhei durante 9 anos com uma empresa americana e eu estou falando de 25 anos, eu estou com 72, né? Há 25 anos atrás, na minha concepção, naquela época já estava falido os Estados Unidos. Ele só era mantido pelos dólares que todo mundo tem que investir a nível de Banco Central. Então, naquela 20, 25 anos, 30 anos atrás, já era falido. Eu acredito, no meu pouco conhecimento da parte internacional, eu te diria que a briga vai ser boa, mas vai ter duas brigas. A briga interna dentro dos Estados Unidos, que já é um bagaço, eu diria para você assim, não tem... Ó, nós estamos falando de um país que a gente pensava lá atrás, há muito tempo, estou falando de 25, 30 anos atrás, que era o país que dominava o mundo. Dominava por causa do dólar. Hoje, eu acredito que já era, tanto pelas condições internas que está acontecendo, que só tem a agravar, porque não existe outra saída. Da mesma maneira que existe o pagar caro por uma situação que nós somos subdesenvolvidos, isso lá na outra ponta, quando é o mais dito desenvolvido, o custo é mais alto. Então, eu acredito que vai querer participar, mas não vai poder enfrentar a situação que existe lá. Ele não tem condições estou falando dos Estados Unidos, não tem condições de ter tanta influência como teve muitos anos passados. Acabou. É outra época, é outra vida. E já era, assim, efetivamente eu diria, já era.
não tem espaço para ele mais. Vai fazer a média, porque o cara é um doido, e doido ele já está fazendo num país que está doido também. Lamentavelmente, porque tem gente boa também lá. Eu não sou aquele que quer destruir o mundo, não tem gente boa. E tem muitas coisas até para nos ensinar, e nós ensinamos para eles. Agora, aqui vai ser pepino, porque nós vamos ter uma eleição em 2026, numa situação que está muito complexa, com essa cambada de congressistas, sabe, absurda, e vai ser difícil até para nós também. Mas o nosso parceiro aí, que é o Lula, digamos assim, que é o expoente aí da esquerda, né? Que dá até raiva, às vezes, falar de esquerda, sabe? Porque quando eu vejo esse nojo que tá tendo aí, eu quero ser pessoal, só pessoal, entendeu? Então é isso aí que eu queria dizer. Acho que vai ser muito grave e vai ter solução, mas a solução é triste. Infelizmente, muitos vão pagar por ali que não tem nada a ver. E a Europa já afundou faz tempo também, então vai ser complicadíssimo. Não vejo solução. Diplomática não, vai ter que enfrentar mesmo, porque tem muitos interesses dos grandes quererem ser grandes também. É isso aí. Boa noite aí, já estou aí, aguardando vocês. Excelente. Obrigado, viu, Joãozinho? Muito bom mesmo. Vários elementos para o Mário colocar ali. Já vou passar a bola. Hoje eu não vou ficar comentando, não, porque eu tenho tempo. Maria Esther, você. Opa, obrigada, hein? Boa noite a todos. Obrigada, Mário, pela sua participação e suas excelentes informações, ponderações. Enfim. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, Mário. Não sei se atém muito ao tema, é acerca da omissão da China no que diz respeito ao massacre que está ocorrendo em Gaza. Me causa, assim, uma certa espécie este silêncio da China, como também da Rússia, mas mais especialmente da China. Você saberia me dizer... Quer dizer, na verdade, o mundo todo está silenciado, né? As grandes lideranças estão... Aquelas que não apoiam de uma forma ostensiva estão se silenciando. Você poderia, por favor, você tem alguma... Enfim, gostaria de ouvir você acerca desse silêncio retumbante dessas grandes lideranças mundiais acerca do massacre, da extinção do povo de Gaza, né? Beleza. Muito obrigado, viu, Maria Esther? Mário, nós temos até 9h30, né? Foi o combinado, então, combinado não é caro. Eu vou passar para o Jefferson, ele intervém, eu passo para você, depois a gente abre mais um último bloco daí, que tá legal hoje, tem bastante gente falando, se inscrevendo, eu acho que isso é importante. Vai lá, Jefferson, a bola é sua. Muito bem, boa noite. Mário, sempre um prazer poder ouvi-lo, sempre dando uma aula aqui para a gente, satisfação. Eu tenho acompanhado várias discussões, né, que têm acontecido em torno desse conflito envolvendo Israel e o Irã. Uma coisa que eu quero fazer uma provocação, na verdade, né, para ver se o Mário nos ilumine aí com uma reflexão sobre isso, que é a seguinte, o que a gente fica se discutindo muito a questão do ataque, poderio, quem tem culpa, quem não tem, quem fez primeiro e tal, e a gente perde-se um pouco nessa neblina toda, a oportunidade de nós discutirmos a crise do império, que é o que está acontecendo, que é o que a gente está assistindo, uma crise do império. O Israel nada mais é que o cavalo do grande império. Israel não, né? O sionismo. E o sionismo ele tem consciência que se o império não conseguir se manter, ele também não se sustenta. E para o sionismo é extremamente importante. Então a gente tem que também entender que essa é uma ideia, uma guerra de narrativa, como o senhor disse, uma guerra da verdade, uma guerra de ideologia, guerra ideológica. Vale destacar que esse modelo capitalista ele está se dissolvendo a olho nu, a gente está vendo, né? Ele está em colapso isso, né? A gente sabe que esse fascismo que surge aqui agora, esse nazismo que a gente começa a rever, isso é para onde o capital vai.
para tentar se defender. E aí eu gostaria de refletir contigo, Mário, né? A gente lembra que quem derrotou o nazifascismo, a ideologia nazifascista, foi o pensamento comunista, foi a ideia comunista, que se levantou e se apresentou e foi à frente para fazer a discussão. E eu acho que a gente está perdendo essa oportunidade de nós fazermos esse apontamento e mostrar para as pessoas, olha, tal como em 29, tal como em 45, tal como em outros momentos da história, nós estamos assistindo, estamos sendo testemunha, né, da truculência e os caminhos que o capitalismo toma quando se sente ameaçado, e que ele não dá resposta, ele não resolve o problema. Olha o que está acontecendo aí. Então, acho que a gente perde a oportunidade de disputar corações e mente, tendo agora como exemplo a nítido, e dizer para as pessoas, olha, o que você está vendo ali, está acontecendo em Gaza, está acontecendo agora no conflito Israel-Irã, isso são as convulsões do capital. Tem um interesse, né, do grande império e do capitalismo por trás disso tudo, que está morrendo. Então é importante a gente apontar isso para as pessoas, para que a gente consiga disputar corações e mente. É uma reflexão que eu gostaria de fazer contigo. Era isso, muito obrigado. Muito bom, muito bom. É o que eu disse também, né? Eu acho que a direita está se posicionando. E até o Guga Chakra, né? Ele colocou o embaixador ali de Israel contra a parede, perguntando se eles têm bomba, se vocês têm, qual é o problema que Irã tem? Se vocês não participam do acordo de não proliferação de armas e o Irã participa, quem está errado nessa história, né? E domingo teria uma reunião, Israel foi lá e bombardeou na sexta, e o Irã estava participando de todas as reuniões até então, né? Então, é isso que o Jefferson colocou, é muito importante, porque a direita está se posicionando, a gente realmente precisa. Mário, vai com você, daí eu vou passar depois. O pessoal está entrando até agora, cara. Vou passar depois para a gente fazer um último bloco. Então, quem for se inscrever, gente, já vai levantando a mãozinha para a gente preparar o último bloco. Ok. Não, então, a Maria Esther, né, da Silva, colocou o problema da omissão da China nesse processo de genocídio televisionado do Israel contra o povo de Gaza. A China está se movimentando. O problema é que, assim como a Rússia, a movimentação deles são países fortes e com capacidade de enfrentamento, eles estão primeiro fazendo um movimento que tem a ver com a diplomacia. Porque quando tu não quer brigar, né, tu tenta fazer a diplomacia. Porque senão tu vai para... Se a China se mete num negócio desse, os Estados Unidos começam a Terceira Guerra Mundial. Então, todo mundo está com, sabe aquele negócio com o pé atrás? Inclusive, uma cultura como é a dos chineses. Os chineses são, na minha opinião, eu estava até brincando aqui, que tu escuta um chinês falando, o Xi Jinping falando, e tu escuta o Putin falando, e aí tu compara a forma que eles falam e o conteúdo que eles expressam sobre a preocupação do para onde está indo o mundo, e depois tu escuta um marginal como o Trump, entendeu? Ou o Milley, tu vê como está degenerada. Porque vamos dizer, a grande elite dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, ela se comportava como, publicamente, pelo menos, ela tentava se fazer de exemplo para a humanidade. Eles não têm, já jogaram fora toda a possibilidade de ser a expressão da civilização. Eles não são mais isso. Eles são os monstros. E é justamente isso, viu, Jefferson? Eles são monstros porque o capitalismo está decadente e eles vão precisar matar gente. Isso que é o nosso maior problema. Mataram 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Desses, porque foi o Jefferson que falou das ideias comunistas. Mais do que as ideias comunistas, foram os tanques do Exército Vermelho que detonaram Hitler. Porque não foi a disputa, tu pode ver que até hoje, desde aquela época, os russos festejam, os soviéticos festejam o Dia da Pátria.
entende? Da vitória da pátria, que é o que morreu 20 e poucos milhões de soviéticos para resistir ao nazifascismo. Então, olha a carneficina e quanto foi de prejuízo para o soviético naquela época, mas eles conseguiram. Nosso problema é que está indo à direita muito velozmente e nós não temos condições, por enquanto, para resistência. Eu acho, sim, Juvance, que os Estados Unidos têm muita gente boa, muito intelectual bom, muito trabalhador bom, só que eles estão há muitos anos sem enfrentamento de classe com clareza do objetivo. Não tem, porque o objetivo ou tu é um democrata ou tu é um republicano. Então, entende? Os caras conseguiram, o macartismo conseguiu botar uma pedra na consciência da classe trabalhadora americana, mas isso não quer dizer que morreu. Todo mundo começa a se levantar. É o que eu estou dizendo. Daqui a pouco vai ter mobilizações gigantescas. Nos Estados Unidos, semana passada, teve 11 milhões de pessoas. Vocês imaginem o que está acontecendo em diversos países contra o genocídio de Gaza. Na Europa está acontecendo, nos Estados Unidos está acontecendo, nos países muçulmanos estão acontecendo mobilizações e mais mobilizações que vão pressionar as suas oligarquias regionais, entende? Então, nós temos que acompanhar. O problema é que a paciência nossa de ver as pessoas sofrendo e morrendo, entendeu? É duro mesmo. A gente sabe que estamos numa situação muito degradante como civilização. A nossa civilização está no buraco. Então, eu acho que esse é um problema real. E sobre, só voltando para a questão da Maria Esther, a China, ela está vendendo dólares. Tá? O Brasil diz que não tem dinheiro, né, para fazer coisas aqui. O Brasil tem 1,8 tri de reais dormindo nos Estados Unidos. A China é a quem mais detém dólares nos Estados Unidos. E ela começa a vender os dólares. A Rússia também tem muitos dólares, apesar de todas as sanções, a Rússia mantém dólares como reservas nos Estados Unidos. Então, se esses países começam a fazer o que eles estão fazendo agora, que é comércio sem utilizar o dólar como referência, e se esses países começam a vender as suas reservas, os Estados Unidos vai para o buraco rápido. Então, nós temos que ver qual é o limite disso, porque nós não podemos esquecer, o Tomazini falou do nosso livrinho, nós estamos dizendo que tem que acabar com a OTAN. Nós estamos dizendo que os Estados Unidos têm 750 bases distribuídas no mundo. 750 bases. Eles têm mais de 40 mil caras ali no Golfo, entendeu? Militares deles ali. Então, eles são a polícia, praticamente, do mundo. Só que é uma polícia que está cada dia mais sendo questionada. E isso é muito importante. Agora, nós precisamos, sim, para além dos tanques do Exército Vermelho, nós precisamos, Jefferson, ganhar corações e mentes, eu sei, e é muito difícil. É só ver a marcha de Jesus, entende? E os caras abraçados na bandeira de Israel, sabe, é a imbecilidade total, entende? Mas reúne 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua para dizer que são a marcha de Jesus com só bandido naquele palco, entende? Agarrado na bandeira de Israel. Então, nós estamos numa situação bastante difícil, mas eu sou otimista no sentido de que é possível avançar, é possível que a classe trabalhadora se dê conta e comece a se mover, se organizar para dar uma resposta, e ela tem que ser uma resposta coletiva contra o sistema. As saídas individuais, elas não têm saída, essa é a verdade. Obrigada, Obrigado, Mário. Vamos lá. Mantendo aqui. Gente, quem for se inscrever, fazendo um favor, se inscreve agora na fala da Neiva, tá? Daí depois a gente vai fazer o fechamento. Então, tem a Neiva e a Berna, mas podem se inscrever aí para depois o Mário fazer uma nova rodada. Tá? Vai lá, Neiva. Então, em primeiro lugar, te agradecer, Tomazini, por essa oportunidade, né, de um feriado nós estarmos aqui estudando um tema, né, tão preocupante no planeta todo, né, um dos principais da conjuntura. Agradecer ao camarada Mário
pela forma muito clara, didática, calma de nos explicar o processo que está em jogo, né? É o capitalismo, é a crise do capital, é os Estados Unidos perdendo a hegemonia e ficando feroz, né? Ele e seus aliados. E agradecer aqui a companheirada que está participando, tem vários professores, viu? Eu estava vendo, tem gente aqui de 7 municípios aqui do Rio Grande do Sul, viu, Tomazini, participando. Então, agradecer a companheirada ali de Juiz, Santa Maria, lá de Viadutos, Marcelino Ramos, meus colegas, meus companheiros, né, de começo de magistério, e os companheiros aqui de Viamão, Porto Alegre, Sapucaia. Além disso que o Mário está falando, quero mostrar aqui para vocês, né, nós do Fortalecer temos uma revista chamada Linha Vermelha, está saindo do forno a segunda edição, tá? Olha a contracapa aqui. Então, a partir de amanhã, a gente começa a distribuir aqui para Porto Alegre, para os estados. Quando for a Viadutos, Marcelino, viu, povo, vou levar para lá. Gilmar, quando vocês vierem para o ato aqui, Cláudio, vamos levar também, né? E aqui sempre tem questões internacionais. Hoje eu estava lendo 2 artigos antes, bom, como vamos escutar o Mário hoje à noite, eu fui ler um que é do Milton Temer, né? O fascismo não é um raio em céu azul, que vai estar nessa próxima edição. E o outro, como o Tomazini fez referência ali ao livro que a Berna e o Mário escreveram, né, em 2 edições, tem uma atualização, está aqui a capinha deles, para quem não conhece ainda, né, temos também aí à disposição dos companheiros, é o Balanço, né, os 3 anos de guerra da OTAN e na Ucrânia contra a Rússia, né, então, são ferramentas que a gente tem muito importantes para a nossa formação, para compreender o que está acontecendo no mundo, com o sistema, com as grandes potências, com os países invadidos, massacrados, né, e tentativa de extermínio. Então, esse curso que o Tomazini promove, que de vez em quando tem a possibilidade de a gente poder participar, e essa ferramenta da revista também. E sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, é isso, a síntese, acho que foi sendo colocada pelo Mário por falas dos companheiros, é um processo da disputa, né, da hegemonia, do controle das riquezas, do poder econômico e político, né, e não importa em eliminar. O capitalismo, hoje em dia, a gente já ouviu várias vezes dizer, eles podem eliminar 1/3 da humanidade, eles não precisam mais de 1/3 dos nossos 7 bilhões, que ainda assim eles vão ter consumidores para o seu produto. Então, eu quis muito mais fazer essas referências às pessoas participantes, o agradecimento, e estamos juntos. Entre um e outro estamos com o Irã, entre um e outro estamos com a Rússia, né? Entre um e outro estamos com todos que resistem, Venezuela, Cuba, esses países e outros. O Lula, é importante que ele tenha dito que é genocídio que acontece em Gaza com os palestinos, mas ele é um covarde, porque ele não rompe relações comerciais. Isso entre nós já dá para a gente dizer, né? Muito bom, muito obrigado, Neiva. É isso aí, gente. Tem a revista Linha Vermelha, tá? Procurem qualquer um de nós aqui lá no grupo, podem jogar lá que a gente vai chegar até vocês. E o YouTube ali pode procurar, que tem vários debates muito importantes lá que a gente já fez por aqui também, tá? Vamos continuar aqui pela ordem das inscrições aqui. A Berna, gente, não tem mais ninguém depois da Berna, mas se alguém quiser ainda pode fazer inscrição ali. Vai lá, a Maria José se inscreveu aqui também. Vai lá, Berna. Primeiro também agradecer aí o esforço do Tomazini, né, em manter esse canal com vocês, para a gente conversar, trocar ideia, fazer formação, né, conhecimento, trocar conhecimento. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. Época de guerras, enfrentamentos, retirada de direitos históricos da classe trabalhadora, voltando quase que ao início do capitalismo, né? Um trabalho análogo à escravidão, né? Os professores trabalhando fim de semana para corrigir prova, é um absurdo. Então, esse esforço é muito importante. Segunda questão,
Eu estou indignada porque eu estou vendo a grande imprensa, né? Eu assisto muito o Globo News, a Globo, e fico indignada, porque apesar de esses rompantes do Guga Chakra ou da outra jornalista que também fez um sincericídio, em geral eles estão dizendo que o Israel tem direito de se defender, né? Parece piada, gente. E, ao mesmo tempo, eles fazem um. Vamos ver o que é fake news. Olha, na verdade, isso aqui não é uma bomba que chegou em Israel, porque mudou. Olha, vocês viram que era um carro de bombeiro, depois virou. Isso aqui é inteligência artificial. Só que eles não precisam nem de inteligência artificial. Entende? Eles estão falando fake news. Né? Isso de dizer que Israel tem o direito de se defender quando eles estão atacando o Irã, entende? O Irã participa desse grande programa internacional, inclusive com observadores. Em novembro, tiveram observadores internacionais, que a maioria são cientistas também, norte-americanos e europeus, foram fazer a visita a todas as bases, né, de tratamento de urânio, enriquecimento de urânio no Irã, e depois foram praticamente entregar para Israel, olha, está aqui o mapeamento. Entendeu? Onde é que eles estão? Então, é um escândalo isso. Aí, vamos dizer, o que não é fake news e que a imprensa não está dizendo? Em primeiro lugar, o único que tem bomba atômica no Oriente Médio, e não é que vai ter bomba, tem bomba atômica, é Israel. Por isso que não participa do programa, esse em relação às armas nucleares. Segundo, o único que já utilizou bomba atômica na humanidade, nesse planeta, foi os Estados Unidos. Depois de terminar a guerra, para testar a bomba atômica em cima de um povo, entende? Então, isso não é fake news, tá? Então, e terceiro, também o Saddam Hussein era aliado norte-americano. No dia que ele começou a dizer que ia negociar o petróleo por fora do dólar, ele virou inimigo no dia seguinte, entende? O Irã já tem esse programa nuclear de enriquecimento de urânio há vários anos. Israel nunca disse que era um perigo iminente, nunca falou disso. Sempre foi contra, evidentemente, sempre fazia movimentos contrários, mas nunca bombardeou o Irã preocupado com essas armas e esse enriquecimento de urânio. Entende? Por que agora? Esse fato que o Mário falou, né, dessa estrada de ferro chinesa que chega até lá, encurtando em 15 dias, ou seja, eram 30, pela metade o tempo para chegar ali, o corredor, na verdade, para a Europa, né, a unificação desse processo do comércio ser agilizado, né, através de uma linha férrea, né, é isso, entende? E outras coisas mais. Então, se nós não entendermos que nós estamos numa conjuntura onde o capitalismo ocidental está numa crise muito grande estrutural, e nos Estados Unidos o nível de pobreza e miséria vem aumentando ano a ano, né? E que a concentração são milhares de novos milionários por dia, entende? Nos Estados Unidos. Ou seja, eles têm uma cúpula de alguns, né, que vão enriquecendo e os milhões empobrecendo. Por isso, eles não precisam mais, eles têm que mandar embora, né? Então, e também uma guerra, eles precisam de carne humana para ser sacrificada nos campos de guerra também, entende? Então, os Estados Unidos não quer fazer outro Vietnã, no sentido de que os filhos da classe média é que vão morrer, enquanto os Trump da vida é que vão negociar fora de lá, como o Netanyahu fez. Fechou o aeroporto, fechou as fronteiras e fugiu. Ele e os generais israelenses estão escondidos aí no mundo, entende? Então, tu não deixa teu povo sair, estão tudo em bunkers, né? E ele fugiu. Então, se a gente não entender que o processo da Ucrânia, que o processo no Oriente Médio é um fenômeno só, entende? De crise do sistema capitalista ocidental, entre eles a Europa está de joelho, a França acabou de perder suas colônias na África,
entende? Então, tá sem urânio, e toda eletricidade, todo o sistema de energia na França dependia desse urânio. Então, eles estão reordenando a indústria deles para a indústria bélica, então eles precisam de guerra, né, para poder desovar, né, os mísseis, os aviões, os porta-aviões, eles precisam desovar isso, que eles estão reorientando a indústria dele, que perdeu para a indústria dinâmica chinesa, né, para guerra. Precisam de guerras. Então, é um processo, como diz o Mário, mais longo, né, mas é um processo único do imperialismo, tanto a Ucrânia através da OTAN, quanto no Irã, através, ou no Líbano, na Síria, né, em todos esses países, através de Israel. Hoje, Netanyahu foi claro na TV. Ele foi entrevistado e disse: não, os Estados Unidos já está ajudando bastante. Os Estados Unidos já está na guerra. Entende? Todos os satélites norte-americanos estão a serviço da guerra. Entende? Então é falso. Daqui agora. Era no dia seguinte ele ia dar a posição sobre os Estados Unidos entrar na guerra ou não. Agora é daqui a 2 semanas. Entende? Então tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa, infelizmente, são vidas, né, de inocentes que estão pagando isso, né? Agora mesmo estão falando, bombardearam o hospital, 71 feridos. Nesse mesmo dia foram dezenas de palestinos assassinados, não é feridos, assassinados. Então, é um escândalo que nós estamos vendo, um holocausto sendo transmitido pela televisão, nós olhando essas crianças, entende? Sofrendo de fome, sendo bombardeadas e etc. Então, desculpa o tempo, mas é que a indignação é grande, né? Eu acho que o que falta para nós, eu acho que é mobilização. Os Estados Unidos, 150 cidades, houveram grandes mobilizações essa semana. A Argentina fez uma mobilização gigantesca, o México fez mobilização gigantesca, o Petro acaba de aprovar uma lei trabalhista a favor da classe trabalhadora, com minoria no Congresso, com a existência de grupos paramilitares querendo matá-lo, assassinando o candidato de oposição para tentar criar um caos no processo eleitoral. Então, impedir o Evo Morales de ser candidato, porque ele era primeiro colocado. Então, há uma guerra surda no mundo, uma guerra, inclusive, por fontes de energia, petróleo, terras raras e etc. Então, é isso, meus camaradas. Nós temos que nos mobilizar. Parece que essa semana, São Paulo, a mobilização foi grande, entende? Professores têm feito greves, mobilizações em todos os estados. Infelizmente, a direção cutista e a direção petista têm impedido a unificação desses movimentos. E muitas vezes até os nossos pissolistas têm pisado na bola. Eu mesmo pedi que a executiva nacional do PSOL, que eu sou parte, né, tivesse uma posição sobre a agressão de Israel sobre o Irã, e até agora ninguém fala nada. Todo mundo curtiu minha fala, mas ninguém propôs nota nenhuma. Mas é isso, nós precisamos nos mobilizar. Muito obrigado, Berna. Pessoal, quem não conhece a Berna é da direção do PSOL, tá? Nacional. Também eu assustei aqui porque minha gata caiu da cadeira. Por incrível que pareça, ela estava acompanhando, ela foi se mexer e caiu. Já Qual das duas? Qual das duas? A gatinha mesmo ou foi a Paula? Não, não, gata tem 4, a Mafalda, ela tem 14, indo para 15 anos, ela já tem, tadinho. Daí, mas assim, a Berna é da direção nacional do PSOL, ela escreveu junto com o Mário o livro da Rússia versus Ucrânia, também a questão do fascismo, né, do fascismo, e é muito interessante isso, né, porque a gente olha, não é só a votação do aumento da energia elétrica, não são só essas questões dos aumentos da taxa da Selic, mas os petistas, infelizmente, no Senado votaram a favor do Dia da Amizade Brasil-Israel, né, e é uma coisa assim que, como que a gente reage tendo todas essas vacilações, né. Bem rápido mesmo, gente, quem não estava aqui desde o começo, o Mário tem horário, até as 9h30, porque ele vai pegar o avião amanhã às 4 da manhã no aeroporto de Porto Alegre. Então, tem bastante inscrição, eu peço para que vocês sejam rápidos para que ele possa fazer as considerações finais e a gente possa ouvi-lo. Maria José, vai lá. Boa noite, companheiros. Importante estarmos aqui nessa noite conversando sobre esses assuntos, né? Apesar de um feriado. Mário, boa noite.
Muito obrigada pelas palavras, pela tua palestra. E aproveitando, então, até pelo que a Berna acabou de dizer, e pelo que eu estou vendo aqui no chat, que foi, de tudo que tu disseste, o que mais me deixou em dúvida e angustiada. Capitalismo indo à breca, a esquerda sem liderança, quer dizer, o mundo está virando um trem desgovernado, mas nós sempre fomos o fiel da balança. E agora, quem será o nosso líder? Tens alguma ideia, alguma orientação para que a gente possa começar a estudar sobre isso? Quem a gente deve levar em consideração? O que a gente deve levar em consideração? Porque a gente está, então, sem liderança. O que vai ser da gente? Muito obrigado, Maria José. Cláudio Timóteo e depois Maria Esther. Eu acho que o Timóteo está com algum problema. Para a gente não perder tempo, vou passar para a Maria Esther e depois ele retoma. Vai lá, Maria Esther. Oi. Olha, eu só queria pedir, fazer dois pedidos, na verdade. Primeiro, que esse tipo de palestra, pessoas que venham assim nos ilustrar, aumentar o nosso conteúdo de informações e, consequentemente, nosso senso crítico, que isso seja mais frequente, que tenhamos mais esse tipo de conversas, de palestras e tal, porque é só através do conhecimento que nasce a indignação, e da indignação é que vai nascer a ação, né? Porque nós somos um povo completamente anestesiado. Mas, objetivando, Mário, eu gostaria de, por favor, se tiver tempo, se você puder fazer assim, uma explanação acerca do que você falou que você citou, comentou nas suas respostas, que a China está retirando dólares dos Estados Unidos, a Rússia também. Por quê que eu peço que você esclareça? Porque um dos problemas, uma das causas, na verdade, toda essa problemática que a Venezuela passa, é exatamente que começaram a retirar dinheiros também da Venezuela. E essa crise violenta que ela passa é decorrente disso, fato que a maioria ignora. Eu mesmo conheço pouco sobre isso. Então, eu gostaria que você, por favor, ampliasse essa informação para a gente. Obrigada. Obrigado. Aí vou passar agora para o Gilmar. O Timóteo estava inscrito, mas ele caiu. Se ele voltar, ele fala, senão o Mário já fecha. Vai lá, Gilmar. Voltei. Bom, rapidamente, primeiro parabenizar pela iniciativa do debate e colocar algumas questões aqui, que nessa conjuntura internacional de guerra e de crise do capital, de tentar reestruturar a partir do enfrentamento de questões, por exemplo, mais ambíguas, né? Como, por exemplo, chegar ao ponto da guerra para tentar impor uma determinada política em benefício dos interesses pontuais, a gente pode puxar para cá, em nível nacional, e eu queria que o Mário comentasse sobre isso. Diante dessas crises, nós, a esquerda, deveríamos tentar pensar em estratégias de aproveitar as contradições de todo esse processo em nível internacional, porque em nível nacional nós não chegamos ao ponto de guerra, mas nós temos ataques múltiplos de toda a ordem à classe trabalhadora e a todo tempo. Então, na prática, nós vivemos sob ataque também, né? E esses ataques também são do mesmo espectro político que ocorre em nível internacional. A extrema-direita está ganhando corpo no Brasil, muito grande, né? Alguns entendem que, por exemplo, se o Bolsonaro for preso, a extrema-direita vai ter um baque muito grande, e eu não entendo que seja assim. Eu entendo que, mesmo o Bolsonaro preso, outras lideranças da extrema-direita, que talvez sejam mais palatáveis, vão ganhar corpo, e nós estamos na iminência de que amanhã ou depois ela volte ao poder, da forma que está se configurando o quadro nacional.
Então, os ataques que hoje nós sofremos em nível de, por exemplo, nos governadores de estado, agora tive uma reunião dos 3 governadores do Sul falando em separatismo, e o Eduardo Leite aplaudindo, um pré-candidato, se apresenta como um pré-candidato, temos o Tarcísio em São Paulo, que também é pré-candidato. Então, comentar sobre como que nós, a esquerda, podemos avançar apontando essas contradições para ganhar corações e mentes, no sentido de amplificar a luta e a mobilização para que a gente possa fazer um enfrentamento, eu diria, nas ruas, não em primeiro plano nas urnas, mas nas ruas, porque nas urnas a gente sabe como que o capital se organiza e consegue hegemonia invariavelmente. Era isso. Exatamente, nas ruas. Bom, vou passar aqui para o Timóteo agora, o último inscrito. Timóteo, satisfação tê-lo aqui, rever você, camarada. Saudades aí, um abração. Vai lá, tá com você. E depois vai para o Mário. Vim correndo de um serviço que estava fazendo, mas acabei de chegar. Deu ainda tempo de pegar o debate. Bom, o que tem que deixar claro é que o governo Lula, a política dele é uma política de conciliação com o capital, né? Não dá mais para a gente ficar a reboque do PT. Tem que ter um rompimento com essa política. Ele não vai ter coragem de romper relações com Israel, vai continuar financiando, em tese, vendendo petróleo, vendendo tudo que eles precisam para eles poderem manter esse extermínio em massa, né? E eu acho que tem que romper, não tem outra forma, não dá para a gente continuar a reboque, né? O PSOL não pode continuar a reboque, tem que ter uma opção para a classe trabalhadora. E essa opção não é mais o PT. O PT já mostrou, nesses governos que passaram, que não vai ter coragem de enfrentar o capital. Essa questão de Israel, o Israel hoje não tem... Os verdadeiros judeus estavam lá, aqueles que eram os pobres, trabalhadores, que ficaram, que não fugiram. Os que foram para a Europa, como é que tem uma reintegração de posse quase 800 anos depois? Devolvendo, tomando através das armas, usando todo o armamento da Segunda Guerra Mundial para exterminar o povo, tomar território, né? E tem que ter não dá para ficar aceitando. O que eles querem é tomar todo aquele território para o sistema capitalista, né? É o controle absoluto, como já fizeram lá atrás, né, com o Império Romano, eles estão repetindo agora com o capitalismo, né, colocando todo um continente submisso a eles, né? Então, acho que tem que ter enfrentamento, não dá para ficar calado com tanta morte, com tanto extermínio em massa, né? E uma das formas é a gente começar a colocar que o PT, o Lula, não representa mais a classe trabalhadora, porque não vai enfrentar o capital, não tem coragem de fazer esse enfrentamento, né? E temos que, acho que a política de cobrança tem que ser forte, tem que continuar cobrando que eles rompam com Israel, né? Que deixe de exportar tudo que é de interesse de Israel hoje, tá exportando tudo que vai para lá, é usado para a guerra, está financiando a guerra, está garantindo estrutura para eles continuarem matando, né? E não dá mais para a gente ficar vendo isso e ficar calado. E em nome de uma política, pode voltar à direita, pode voltar os bolsonaristas, e a gente deixar de apresentar um projeto de rompimento com essa política para a classe trabalhadora. E nós temos que ter coragem de começar a fazer esse debate, de começar a colocar claro, a gente não pode continuar com medo da volta da extrema-direita ao poder e a gente ficar submisso e manter essa política de aliança com o capital, de manutenção, essa política conciliatória, né? Isso não dá mais para continuar aceitando, né? Eu acho que nós temos que construir um nome. Eu acho que, para mim, o nome é o Glauber Braga. É um nome que a classe trabalhadora já tem, na onde a gente consegue conversar. É o único que teve coragem de fazer enfrentamento a esse Congresso corrupto, né? Teve coragem de bater de frente com essas emendas PIX, né? Que a gente sabe que a maioria do dinheiro é usado para corrupção, vai parar no bolso de político lacraio, corrupto,
não vai parar para investimento de obra, por isso que ele é um orçamento secreto, porque se for transparente, o povo vai cobrar. Olha, mandaram tantos milhões, de onde foi investido? Não tem transparência, não tem nada. Tem que ter enfrentamento, não dá mais para a gente ficar submisso a isso. E esse enfrentamento só vai ser feito propondo esse rompimento com essa política que é aliança com o capital. Né? Não discute a dívida interna, que é a dívida externa ainda, que transformaram em dívida interna. Nós pagamos 15% de juros ao ano, onde a Europa, Estados Unidos, paga 0,46%. Né? Não dá para a gente aceitar. Nós somos escravos modernos deles. Né? Nós somos submissos ao capital, o povo passa tudo que se produz de riqueza, que eles veem a bocanha, 48% da riqueza do país, leva para manter o privilégio da elite americana, elite europeia, e o povo aqui só deixa uma parte para manter as formigas trabalhando, porque nós somos tratados como formigas do capital. E não dá para aceitar isso calado. A única forma que tem é fazer enfrentamento. Né? Continuar cobrando que o governo Lula rompa, mesmo sabendo que ele não vai romper. Ele tá submisso a esse Congresso corrupto. Né? E, infelizmente, essa é a realidade. Né? Dá as migalhas para a classe trabalhadora e diz que vai melhorar a vida. Melhorar a vida é romper com essa estrutura que está aí. E ele não tem coragem, ele já demonstrou que a política dele é de conciliação de classe, né? Não vai fazer esse enfrentamento, mas nós temos que começar a denunciar. Tem que aumentar não só a cobrança, como fazer denúncias desse governo. Não pode mais ficar submisso. Pode voltar Bolsonaro. Vai voltar qualquer um da direita. Ou a gente tem coragem de enfrentar e apresentar porque o PT, esse projeto está perdendo voto, porque não tem coragem de fazer enfrentamento. E a classe trabalhadora está vendo isso. Né? Está vendo no aumento da luz, da água, das privatizações, da entrega da riqueza do país a preço de banana. Né? E a gente precisa ter um projeto, tem que apresentar uma candidatura que tenha coragem de apresentar um projeto de enfrentamento a essa realidade que hoje se encontra o país. Né? E infelizmente, que nós elegemos o Lula, elegemos esse projeto, que não tem coragem nenhuma de fazer nenhum enfrentamento. Vai dar as migalhas para o povo, vai dizer que deu um tostãozinho aqui, um tostãozinho ali, mas a chibata na classe trabalhadora vai continuar, porque não rompeu com a reforma da Previdência, não rompeu com a reforma trabalhista, não teve coragem de romper como foi feito pela direita desse país. Né? Mantém, falar, perdeu, aceita. Até que perdemos. Né? Então a gente não pode aceitar com isso. Não dá para aceitar que a classe trabalhadora perdeu o direito de sonhar com uma aposentadoria digna. A classe trabalhadora perdeu o direito de sonhar com um trabalho. Né? Porque está sendo tudo terceirizado, a educação está sendo privatizada, todos os setores estão sendo entregues ao capital privado. E a gente não pode aceitar essa política como se isso fosse normal. Né? A única forma é enfrentamento, não tem outra. E é o rompimento com essa política que o PT adota no país. Fico por aqui. Obrigado, Timóteo. Vou passar direto para o Mário, lembrando que o Brasil importa de Israel inseticida e fertilizante, ao mesmo tempo que privatizou ali a Araucária, por exemplo, no Paraná, que era uma das grandes da Petrobras produtoras de fertilizantes. E exporta óleo cru, petróleo, né, óleo cru e minerais bituminosos, e depois acaba importando tudo de volta, né, e carne e soja. Então, teria mesmo que romper essas relações comerciais, diplomáticas e tudo mais. Mário, vai lá, muito obrigado pela sua presença, Mário, você faz as respostas finais aí para o pessoal, tá? Passamos um pouquinho, mas tá com você. Acho que foi importante ouvir todo mundo. Não, sem dúvida. Quando o Tomazini propôs para reunir, nós ficamos em dúvida se ia fazer ou não. Eu disse, não, vamos fazer essa formação, porque o debate, ele é rico e ele está expresso aqui na nossa sala. Está todo mundo ansioso, todo mundo angustiado sobre que saída vai ter, por onde passa o processo. A Maria José coloca um questionamento o que dá para fazer, onde é que está a liderança, etc. Eu queria, não vou responder todos os questionamentos, eu acho que essa formação nossa de hoje, ela é para abrir para novos debates, porque a guerra vai continuar e vai aumentar. Então, nós precisamos ter
muita paciência revolucionária. Nós não vamos resolver os nossos problemas e o problema da humanidade nesse debate, mas ele é muito importante porque ele abre mais questionamentos e mais busca de respostas. Mas para Maria José e para o conjunto, primeira coisa, nós temos que olhar sempre pela a totalidade, não as partes só. Para entender, tu vai nas partes, mas tu tem que dar uma ampliada na tua visão sobre a questão mundial, a totalidade do processo. Por isso que eu comecei a falar da história da Revolução Islâmica de 79, mas eu puxei também a Ucrânia, porque está interligado os interesses do imperialismo internacional e as consequências da política do imperialismo e também da degradação do sistema capitalista. Porque tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a produtividade é muito grande. A nossa produtividade está se produzindo muito e, para o capitalismo, a força de trabalho está sobrando. Nós não somos mais o exército industrial de reserva do Marx. Nós temos para o capitalismo, não para nós, né? Mas para o capitalismo, há humanos sobrando. Essa é a tragédia que nós temos. E essa é a dificuldade que o movimento sindical tem, os partidos de esquerda têm, de dar uma resposta global para a própria crise do capitalismo. Por isso que eu falei da totalidade. Alguns companheiros, em especial, eu acho que a Maria José... A Maria José entrou num tema que nós ia precisar de mais tempo, viu, Maria Esther, que tem a ver com a questão da moeda, porque uma coisa é a fuga de capital, que acontece no Brasil também, que é o capital especulativo, quando sai o dólar, enfraquece a nossa moeda e ele vai para os Estados Unidos. Na Venezuela aconteceu isso mesmo que tu falou. Não é a mesma coisa a venda dos papéis dos Estados Unidos, porque aquilo ali é uma reserva que os países têm como uma garantia. Então, a movimentação da China sobre os seus papéis que ela tem, ela dá estabilidade para a moeda americana. Mas ela também tem uma contrapartida, que é os americanos comprarem mais da China. E a China, para fazer comércio com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, tem que comprar dólar para fazer, e ela tem o quê? As reservas, que são os papéis que ela tem nos Estados Unidos. Então, não é a mesma coisa os nossos países vendendo moeda, os indivíduos vendendo moeda. São os estados que têm moeda em depósito, parado lá, que é necessário, sim, que haja uma política sobre as reservas internacionais. E aí eu queria falar sobre a questão que o Cacá levantou, escreveu ali do lado, que é sobre por que se o Lula rompe com Israel, se a gente vai perder muito ou não. O problema das relações do Lula com Israel é o problema do Lula com a taxação das grandes fortunas, é o problema do Lula com o agronegócio, é o problema do Lula com a reforma agrária, é o problema do Lula com a 6x1, entende? Jornada 6x1. Não tem uma política mais do governo, isso que o Timóteo colocou, isso é verdade. Não tem uma política mais de estimular a classe trabalhadora, de dar uma batalha para que a vida seja melhor para a classe trabalhadora. O Lula disse, eu quero botar os pobres no orçamento, né? Ele estava dizendo que queria que os pobres tivessem espaço. Não adianta tu dar Bolsa Família para as pessoas. Isso não vai resolver. Essa é a tragédia do próprio pessoal quando a turma do Boulos entrou, que defendia Minha Casa Minha Vida, defendia moradia para as pessoas, entrou e começou a defender cozinha solidária, que não questiona a propriedade privada, que não questiona o capitalismo, só espera que as ONGs e o governo dê comida para as pessoas. Isso vai para lugar nenhum.
a não ser recompensas eleitorais, mas não vai resolver o problema das pessoas e muito menos de um projeto de nação só dar comida para as pessoas. Mas esse é o projeto que a direção majoritária do pessoal tem. A direção do PT é muito pior, muito pior. Então, primeiro que eu acho que a gente tem que ter tranquilidade na análise, entende? Nós precisamos pensar mais sobre esse processo, porque não é tão simples a resposta quando a uberização, a terceirização, ataca os direitos dos trabalhadores, dispersa a classe trabalhadora e não tem como reorganizar a classe trabalhadora como no passado. Então, nós precisamos elaborar sobre o problema da classe trabalhadora. Nesse sentido, o Ricardo Antunes escreve um texto aqui sobre um artigo na nossa revista, que eu aconselho depois a companheirada dar uma lida, até para a gente estudar, ou então até mesmo tentar trazer o Ricardo Antunes numa hora dessas para fazer o debate sobre o que significa esse processo. Porque, inclusive, a linha de acabar com a 6x1, ela não resolve o nosso problema. Porque o que nós temos que ter é manutenção dos direitos que nós já tínhamos e ampliar nossos direitos, com uma redução drástica da carga horária, sem reduzir salário. Se tu pega um trabalhador que é 6x1, que é informal, que está uberizado, e diz, ele vai trabalhar agora 4x3, a única coisa que vai acontecer é que eles vão cortar pela metade o salário, a grana que o cara recebia, porque não tem direito nenhum. Ninguém reconhece direito nenhum de terceirizado, ninguém reconhece direito nenhum dos uberizados que estão por aí. Então, a pessoa são os indivíduos na selva da sobrevivência. Nós precisamos ter uma política que não é só redução da 6x1 por 5, por 2 ou 4x3. Cadê os nossos direitos? Cadê a redução da jornada de trabalho para os formais, os trabalhadores formais, para que possa desencadear uma luta de trabalhadores que ganhem com facilidade a consciência do conjunto da nossa classe. Então, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é uma necessidade repensar as nossas lutas. Boa parte da nossa classe não tem carteira assinada, acha que não precisa ter carteira assinada, acha que a CLT só atrapalha, que ele quer ser empreendedor, com o carrinho dele, com não sei o quê, com a moto dele. O coitado do trabalhador foi ganho para o desespero. E nós não conseguimos dar uma resposta para esse processo do desespero da nossa classe. Então, a jornada de trabalho com direitos trabalhistas, com redução e sem redução de salário, redução da carga sem redução de salário, é uma medida que pode unificar um setor social mais consciente. Sobre o problema da ruptura do governo Lula com Israel, e a exploração do petróleo, tá? Eu falei dos papéis, da poupança que o Brasil tem, porque 1,8 trilhões que o Brasil tem de reservas internacionais, o Brasil podia recomprar. Eu estou falando reformismo, não estou falando de revolução. Não estou falando o que aconteceu em 79, que houve uma expropriação do petróleo e foi estatizado o petróleo no Irã. Ou como o Chaves fez aqui com a PDVSA, que ele tomou o controle da PDVSA para a mão do Estado a serviço da renda social e não da manutenção dos oligarcas que dirigiam a PDVSA na Venezuela. Estou falando que é possível, se o Lula tivesse, como é que eu posso dizer, se ele tivesse disposição de enfrentar a luta de classes no Brasil, fazer que nem o Petro, que a Berna deu o exemplo aqui, o Petro como minoria num país onde tem uma dezena de base americana, num lugar onde a guerrilha e a extrema-direita armada ameaça as pessoas e mata políticos, o Petro chamou a população para se posicionar e está passando um projeto de legislação trabalhista que vai beneficiar um setor social. Mas mais do que o benefício que o trabalhador vai ganhar, é o nível de consciência que avança quando as pessoas se movem. O Lula não quer mobilização. O petismo não quer mobilização. A CUT não quer mobilização. A CTB não quer mobilização. Porque eles têm medo que a mobilização pode girar contra as direções. Em última instância, girar contra a própria o governo federal. Então, esse é um problema que nós temos aqui. Mas como o nosso tema
é um tema que tem a ver com bala, pólvora e destruição, que é a questão do Irã, as massas também estão se mobilizando. E nós temos que acompanhar, por isso que eu falei da totalidade, viu, Maria José? Nós temos que acompanhar, tem milhões de pessoas se movimentando contra a guerra, contra o genocídio. E isso, sim, pode surgir uma nova direção no calor da luta, na mobilização. Vai surgir questionamentos e as pessoas vão ir avançando. É uma visão otimista sobre para onde nós estamos indo, e não o pessimismo. O pessimismo de que está tudo mal e vai ficar pior, uma coisa é tu ter o pé na realidade. A tendência é que vai piorar a guerra. Vai piorar. A tendência é que aumente a superexploração, mas isso não quer dizer que no calor dos acontecimentos não possa surgir uma nova direção, um setor que comece a questionar o sistema de conjunto e que vá aglutinando os setores sociais. Nós fazemos a nossa parte, que é, nós achamos que todo trabalhador tem que estar organizado em partido político. Nós achamos que o melhor partido político hoje, que pode dialogar, apesar do núcleo de direção do partido ser muito ruim, que é o PSOL, nós achamos que o PSOL é o melhor partido hoje no Brasil. E é necessário que as pessoas sejam filiadas no partido, que deem uma batalha dentro do partido. O partido, Berna tem uma reunião agora, vai ter uma reunião nacional da direção do partido, vai discutir programa. Nós estamos com medo sobre a discussão de programa. E nós precisamos incidir sobre o debate de programa em cada município e em cada estado, porque eles querem mudar o programa do pessoal. O pessoal é desatualizado, é fraco, etc., tudo que tu possa dizer, mas com uma direção capituladora ao reformismo sem reformas do Lula, o programa pode ficar pior ainda. Então, olho, porque nós precisamos defender o pessoal como uma ferramenta para aglutinar setores sociais. Leiam, entende? O Linha Vermelha, nós temos o nosso site, a revista anterior já está toda ela no site, tem dezenas de artigos dentro do nosso site, e logo essa segunda edição vai começar a aparecer, uma vez por semana vai aparecer um novo artigo no site para que as pessoas possam acompanhar, quem não comprou a revista, quem não tem ela impressa, possa acompanhar o debate. Nós precisamos ir politizando a militância e formando a companheirada com uma visão crítica de tudo que está acontecendo aí. Muito obrigado, desculpa aí eu ter me alongado demais, acho que o tema é muito importante, então quero agradecer a vocês por estar até essa hora aqui com a gente, aqui, fazendo esse debate. Obrigado, hein? Valeu, Mário, muito obrigado, a gente que agradece você, pessoal. Valeu mesmo por estar aqui até agora. Acho que surgiram várias propostas de temas para os próximos debates nossos. Essa questão do Ricardo Antunes é fantástica a gente colocar em pauta para debater. A questão do governo Lula, né? Eu acho que tem muita coisa, a gente vai organizando aí, tá? Amanhã ou depois já estará no YouTube e ajudem a compartilhar para que cheguem a mais e mais e mais pessoas. Valeu, gente. Um abração. Obrigada, Tomazini. Palestina Livre. Palestina Livre, companheirada. Valeu. Valeu, Maria. Valeu, rapaziada. Um abraço, boa noite a todo mundo. Boa noite, abraço, negreiros. Companheirada de Porto Alegre. A partir de sábado já podem pegar a revista. Boa noite a todos. Boa noite, Carolina, querida. Boa noite, gente. Obrigada.